Olá, pessoal, bem-vindos a Clique Eduque 8. Sou Sérgio Nogueira, estou aqui com Paulo Mercedes. Tudo bem, Paulo? Beleza, Sérgio? Tudo bem, Tudo pessoal? Bem, pessoal, 2025 já começou. A gente quer te ajudar a responder algumas perguntas, né, Paulo? Mas se você que está assistindo a gente, quais são os seus objetivos profissionais para esse ano? De estudo? Como é que está seu planejamento? Você organizou essas ideias, esses seus pensamentos? Você sabe o que você vai fazer? Você sabe o que você vai aprender esse ano? Você tem mais ou menos planejado? Do ponto de vista, quem pode te ajudar? Quem são as pessoas ou na escola que pode te ajudar? Quais são as dificuldades e obstáculos que você tem pela frente? Bom, são entre esses e outros temas que a gente vai discutir hoje, aqui no nosso vídeo. Não é, Paulo? Sim, e com o intuito de ajudar, né, o pessoal a abrir a mente para poder achar os caminhos, né? E os ambientes também, que são os ambientes que formatam essas ideias e condições da gente poder pensar melhor, né? E ter mais solução para problemas, né? Exatamente. Bom, é isso aqui, construindo um futuro brilhante para 2025. E a gente sempre fala, não é a primeira vez, né, Paulo, que a gente trata desse tema. Se vocês olharem no nosso blog, em outros vídeos, a gente fala por que é importante definir metas, né? Por que os objetivos, os meus sonhos, os meus desejos, mas por que eu tenho que definir meta, né? Para dar um direcionamento, para ter um propósito claro, para ter um impulso constante, para você não se perder, né? Né, Paulo? Tanta coisa acontece no nosso dia a dia, são tantas distrações. Se você não colocar a sua ideia e colocar as metas, claro que elas podem mudar, você pode fazer ajuste, mas na nossa experiência, na minha experiência, eu já tenho a minha lista de metas e objetivos para esse ano. Alguns deles eu até já comecei, viu, Paulo? Então, por isso que é importante ter metas, né? Sim. Então, um dos objetivos e metas que nós tínhamos era, por exemplo, gravar esse vídeo hoje, dia 3 de janeiro, logo no início do ano. Já cumprimos, já demos o nosso cheque numa das nossas metas. E assim, a gente sempre fala na questão das metas, a gente tenta fazer sempre um paralelo para que as pessoas tenham assim metas claras, objetivas e alcançáveis. Não criem também metas absurdamente inalcançáveis, porque acaba desanimando. Ao invés de impulsionar, acaba tendo um efeito contrário e a gente acaba desanimando com alguma coisa, né, que a gente está tentando fazer. Então, tenta fazer, de repente, pequenas metas, né? Cria uma meta... Paulo, deixa eu te mostrar aqui para o pessoal, aí você continua comentando, um pouco disso que você está falando, né? De definir a meta, dividir em etapas, utilizar uma ferramenta para acompanhar, né? Criar esse plano de ação, né? Exatamente, criar o plano de ação, definir as metas, aí pega essas metas e divide em pequenas metas, porque, de repente, uma meta muito longa talvez seja um pouco desanimadora, mas tem que ser também, metas também tem que ter desafio, né? Tem que ser, não pode ser também coisas muito fáceis, porque senão a gente não consegue também se motivar para ir para frente, né? Então, de repente, faz pequenas metas, micrometas, para poder ir alcançando devagarinho, né? O plano, né, que a gente está pensando aqui para o ano, fazer as etapas, transformar essas metas todas em ações que consiga, né, que sejam coisas palpáveis e que tenha sentido, né? Fazer coisas que dentro de uma lógica, de um sentido, né? E para isso a gente traz até alguns exemplos aqui, mas tem hoje ferramentas, né, para você utilizar. Ferramentas assim, essas ferramentas, algumas são pagas, né? Você tem lá uma assinatura premium que depois você pode, querendo fazer, pode fazer, mas o básico dela, o gratuito, já ajuda muito, já organiza muito nosso tempo. Essa ferramenta, por exemplo, Trello, que nós colocamos aqui de exemplo, né, e o Notion, são duas boas ferramentas. E outra coisa que é importante, até a questão do Notion também, né, para quem não conhece, depois dá uma pesquisada para ver como é que funciona, é muito simples, é muito intuitivo. E aí o que acontece? Ao invés de você ficar com um monte de coisas na cabeça, tenta tirar e colocar tudo no Notion. Vai colocando, seja que ideia for, seja que insight que você tenha, coloca lá no Notion, coloca numa folha de papel primeiro, se não der, não dá para acessar o Notion agora. Pega um bloquinho, de repente, um caderno, anota, depois, porque às vezes a gente, até dentro do ônibus, né, numa condução, no metrô, no trem,
tem uma ideia, às vezes até o visual, né? Você olha uma situação dentro do transporte público, você consegue ali ter um insight qualquer, anota tudo aquilo, depois passa para o Notion, vai colocando tudo, porque pelo menos você fica com um lugar só, os teus insights, as ideias e as coisas que você vai percebendo. E depois você vai organizando. E assim você vai montando aí um plano de ação com metas claras, objetivas, para poder a coisa prosperar, caminhar e ir para frente. Paulo, o exemplo claro é você que está nos assistindo, está estudando, obviamente, então você tem lá suas provas, tem as provas trimestrais, tem as notas, tem os resultados, então você tem que se organizar para aquele período, você tem que aumentar o nível de estudo, então é a mesma coisa para as outras coisas. Quem pode me ajudar? Quais são as pessoas que podem me ajudar a atingir meus objetivos? As redes de relacionamento, são através das redes sociais, é alguém da família, alguém que conhece alguém. A gente tem um vídeo muito interessante, né, Paulo, sobre como construir essas redes de relacionamentos. A outra questão, assim, o que eu tenho que aprender? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. O que é importante? É só o que está na escola? É fora? Né? Para quem está numa faculdade que trabalhar na área logística, direito, engenharia, não tem que estudar algumas coisas, pesquisar como é que está a carreira, acompanhar, né? Então, isso tudo é importante já colocar nesse planejamento aí que o Paulo está mencionando, que é um planejamento normal, né? Simplesmente você com planejamento, você consegue antecipar, você consegue se programar, você consegue selecionar nesse meio de novo, de tanta distração, de tanta informação, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um caminho, é uma direção que você segue. Né? E as pessoas pensam, né, que às vezes é de alta complexidade. Não, tenta simplificar, simplifica, coloca tudo no papel, coloca lá no Notion, no Trello e qualquer outra ferramenta que vocês tenham, porque você vai ver que no final isso vai te ajudar a ter clareza nos teus objetivos, nas tuas metas e nos movimentos que você tem que fazer para alcançar aquelas metas e objetivos. Que isso é fundamental para você poder ter esse ano de 2025 um ano mais próspero, mais organizado, que isso é importantíssimo para você alcançar teus sonhos, né? Seja lá quais forem, né? E assim, né, Sérgio? Outra coisa legal também é o seguinte, né? Que a gente ouve aí alguns gurus aí da internet e tal, mas que é importante. Tudo que se cria, primeiro, acontece na nossa mente. Porque tudo é um processo. Para depois colocar aquilo no papel, de repente colocar aquilo no Notion, para organizar, para você ter clareza, para você visualizar as coisas, para ver qual é o passo a passo que você vai fazer, entendeu? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, é ir passo a passo, caminhando, porque aí você tem também um senso de evolução. Você vai lá, coloca lá em etapas, em número 1, número 2, número 3 e tal. Cada um que você vai fazer, dá um tiquezinho ali, você já sabe que está caminhando. Então isso tudo é muito importante para você poder construir alguma coisa, para você poder consolidar uma ideia, para poder fazer qualquer coisa, a gente tem que primeiro pensar, depois colocar no papel, no Notion, numa ferramenta, no computador, seja lá onde for, fazer uma lista de passo a passo para que você vá seguindo e vá caminhando. Isso é bem, bem importante. Agora, com certeza, né, Paulo, nem tudo vão ser flores esse ano, né, pessoal? Não. Então, com certeza vão ter muitos obstáculos, pessoas vão dizer que loucura, porque você está fazendo planejamento. Nada dá certo. Você está perdendo tempo. Deixa a vida me levar. Mas ninguém faz isso. Para que eu vou planejar se ninguém que eu conheço faz planejamento? Entendeu? As coisas vão mudando tanto, não vale a pena. Então, mas os obstáculos estão aí. À medida que as coisas acontecerem, a gente vai dando solução, vai dando jeito. Só, gente, que é o seguinte: quanto mais organizada a sua vida for, menos surpresas vocês terão. Isso é fato. Essa coisa do deixa a vida me levar e vamos ver o que vai dar e de acordo com o que acontecer a gente vai mudando o plano. Não, se você tiver um plano, ainda assim as coisas vão acontecer, né? Coisas inesperadas podem acontecer, mas se você tiver um plano, é muito fácil até para você dar solução no problema. Aliás, solução de problemas, resolução de problemas, a gente tem vídeos também tratando sobre o assunto. Se vocês quiserem entender um pouco melhor, ideias, etc., vai lá no nosso canal, deixa lá o like, curta lá, compartilhe os conteúdos, porque isso é bem importante para que esses conteúdos cheguem em mais pessoas. E, na verdade, né, o nosso tema aqui é quando você planeja, quando você define os seus objetivos, é uma forma de você estar motivado. O dia está ruim, a condução atrasou, tem problema em casa com a família, mas seu objetivo está lá.
Não, eu quero alcançar esse conhecimento, eu quero tirar boas notas esse ano, é um ano importante para minha formação para ser um bom profissional, eu quero conseguir minha bolsa de estágio, eu quero conseguir um bom programa de jovem aprendiz. Então, o planejamento te ajuda, você tem uma direção, tem uma linha. Então, apesar de tudo que vai acontecer, você tem uma linha de direção. E outra coisa, né, Paulo? Ninguém é herói. Não tem que ser herói. Busque ajuda. Compartilhe. Agora, Paulo, busca ajuda de pessoas certas, porque aquele amigo, dia, vai dar tudo errado, não vai acabar ajudando. E contrário a isso também, aquele pessoal que fala, não, olha, é só mentalizar coisas boas, é só pensar positivo que vai dar tudo certo. Gente, tem que ter pensamento positivo, tem que ter uma mentalidade, sim, evoluída, tem que pensar coisas grandes, né, coisas importantes e tal, mas tem que ter ação, tem que ter foco, tem que ter ação. A combinação disso tudo é que vai te levar para algum lugar. Só ficar pensando positivamente não vai adiantar. Fazer ação sem pensar antes, sem se planejar, talvez você tome decisões, faça ações erradas, caminhos errados. Então, organize-se, tenha um pensamento sim positivo, pensem grande e entendam que a questão da mente positiva é importante, né, para você ter sempre um incentivo, para você estar sempre motivado a alcançar suas metas, seus objetivos, mas sempre de forma organizada. Vocês veem essa foto aí, bacana, né? O pessoal subindo lá uma montanha, é isso aí, tem que se imaginar subindo uma montanha e que a gente vai conseguir chegar no topo da montanha. Agora, para isso, ninguém chega sem planejar, sem pensar. Você vê, na foto o rapaz está lá com uma mochila grande, está com um tênis adequado, está com uma roupa um pouco, né, talvez não tão adequada, mas é uma roupa lá própria para fazer uma caminhada. Então, assim, tudo, por mais simples que seja, você tem que ter organização, tem que pensar antes para poder executar de forma melhor. Aí é que a gente se diferencia dos demais, né? Quem se organiza, quem se planeja, provavelmente vai ter mais sucesso na sua busca, no alcançar os seus objetivos, do que quem vai ser uma direção. É como a gente falou até no último vídeo lá de 2024, né? De repente é melhor você saber uma direção a tomar e ir devagar, mas sempre em frente naquele caminho, do que ir muito rápido. Então não adianta queimar etapas, tem que ser organizado, tem que ir devagar. Essa questão que o Sérgio falou de procurar conselhos de pessoas importantes, né? De gente que já tem uma vivência, que já passou por aquilo. Isso tudo faz parte do pacote. E, Paulo, e as pancadas, né? A gente vai tomar as pancadas. Sim. E aí não pode desanimar, tem que aprender. Claro que você vai absorver, vai sentir, ninguém é de ferro aqui, né? De novo, ninguém é super-herói. Porém, a gente não pode desistir, né? Não pode desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Vem, né? Um dia ruim, vem um outro melhor, mas é importante você estar lá. O que você desistir nunca é uma opção. Nunca é uma opção. O nosso país, com as desigualdades, com todos os problemas, não adianta apontar os outros. É governo. Não, é a gente. A gente toma as pancadas, as burdoadas, faz coisas que a outra pessoa não gostou, não gostei. Bom, o que eu posso fazer para melhorar? Não é fácil. Não é fácil. E isso que você está falando é bem importante, porque aquele senso, a gente já tratou também do tema no nosso canal, né, em vídeo lá próprio para isso, com esse tema, né? Que é a tal da autorresponsabilidade, né? Então, assim, é parar de culpar o externo, é o governo, é o tempo, é o isso, é o aquilo. Cara, foca no que interessa. Tenta focar no que interessa, bate no peito, olha, o problema tá comigo, e eu sou o problema, eu sou a solução do problema, e eu mesmo vou resolver essas coisas. Então, assim, tem que ter autorresponsabilidade, porque se não desenvolver isso também, a gente vai estar sempre culpando o outro. A culpa nunca é nossa, a culpa é sempre do externo ou do vizinho, ou do amigo, ou de alguém que não fez, ou de alguém que deixou de fazer. Então foca no seu, que as coisas vão acontecer, pode ter certeza. E aí, o que eu tenho que aprender esse ano, né? Isso é bem importante. A mensagem que eu digo eu vou dar um exemplo para vocês. É triste ver um currículo onde aquela pessoa não colocou nada que ela aprendeu, além do que está na escola. Não dá, gente. Isso, eu canso, a gente já falou isso aqui várias vezes, vai continuar repetindo. Você tem que ter uma aprendizagem. Um exemplo claro,
Se eu preciso trabalhar e agora, né, acabou de passar o ano, sugiro aquelas vagas temporárias em lojas, no comércio, muitas das nossas cidades no Brasil, principais empregos, oportunidades estão no pequeno comércio, aliás, o maior empregador do Brasil. Você tem que atender, por que você não fez um curso de atendimento? Por que você não melhorou sua capacidade de comunicação, aí falando de soft skill? Na minha área de atuação, Paulo, você é contador, quanta coisa que você está aprendendo. Falamos de inteligência artificial há poucos dias atrás. A gente precisa aprender. Então, organize. Passar esse ano, não, eu fui para a escola, fui para a faculdade, lá não é o suficiente. Tem muita coisa acontecendo, infelizmente, o nosso sistema de ensino não acompanha o que está acontecendo. Então, de novo, né, como eu falei no início, para quem quer ser a carreira de advogado, área de advocacia, de engenharia, de logística, de tecnologia, de recursos humanos, finanças, para ser um contador, tudo está em movimento, é tudo muito dinâmico. Então, acompanhe, nem que seja só isso. Sérgio, você está falando que eu tenho que fazer o curso? Sim, mas também é importante acontecer o que está acontecendo, o que está no mundo, o que está na sua carreira, o que é importante. Acompanhe os movimentos nas empresas, o que está acontecendo nas grandes empresas, na economia, no mercado, não é, Paulo? Você não pode ficar lá num canto, não, mas eu estudo muito, eu não tenho tempo. Eu entendo, dia a dia é corrido, mas você tem que se organizar. E aí, de novo, o planejamento, as metas ter um tempo por dia, 20 minutos, 30 minutos, 2 vezes por semana, para o que eu vou aprender de novo essa semana, o que eu aprendi no final dessa semana que foi importante, que foi relevante. Às vezes é uma coisa, né, Paulo? E de novo, né, você vê que a gente volta lá no início da conversa, né? Tudo passa por planejamento. Eu não tenho tempo. Se você se planejar, se você colocar no papel toda a tua rotina, colocar mesmo no papel, olha, eu acordo tal hora, eu tomo café tal hora, eu escovo o dente, eu saio, etc. Vai colocando tudo no papel, organiza o seu tempo, que você vai ver que em algum momento do dia vai sobrar um tempo. Então, se você não tem um tempo muito ocioso, mas que você tenha 30 minutos por dia para se dedicar a estudar alguma coisa fora do que você já vê normalmente na tua faculdade, na escola, você vai ver que aquilo ali só vai agregar conhecimento. E meia hora por dia, numa semana, só durante a semana, sem contar sábado e domingo, a gente está falando de 2h30. Num mês, se a gente contar 4 semanas, a gente está falando de 10 horas por mês. Então, olha só o efeito que dá isso. 10 horas por mês, se você colocar num ano, você todo dia criando uma rotina de estudo de meia hora por dia, a gente está falando de 120 horas ano. 120 horas ano, você consegue aprender muita coisa, muita coisa. Agora, para isso você tem que fazer a tal planilha com planejamento, com os horários, você tem que se organizar, você tem que usar talvez uma ferramenta que te dê esse apoio, né, para você poder fazer essa construção, né, de informações, porque, como o Sérgio disse, a gente vive todos, né, vivemos no corre-corre do dia a dia, as coisas vão passando e as coisas vão acontecendo. Se você consegue colocar isso tudo organizado, colocar no papel, colocar numa ferramenta e organizar teu dia, botar agenda, meu almoço, eu consigo no almoço, por exemplo, ouvir um podcast, né? Eu consigo na condução, você vê, eu não tenho tempo para nada, mas você está dentro da condução. Tem gente que leva, às vezes, 1h30 para ir para o trabalho, 1h30 para voltar. Nisso são 3 horas. Por que não, nesse tempo, ouvir um podcast de um assunto relacionado à sua área? Ô Paulo, e salve, se você não tem um plano, se você não tem um plano de internet, se não tem condição, salve esse podcast, que essa ideia é excelente do Paulo, salve o artigo e vai lendo na condução, preste atenção, é um pouco, ninguém está falando abandone as redes sociais, a gente está falando de dividir melhor os tempos, de controlar melhor os tempos. Além do podcast, também pode entrar lá no YouTube e ver e repassar os vídeos da Clique Eduque8. Vocês vão ver lá autorresponsabilidade, vocês vão ver comunicação, vocês vão ver a diferença entre hard skills e soft skills, vocês vão ver as principais soft skills que existem. Tudo isso a gente já tratou em vídeos no nosso canal. Eu não entendi. No nosso blog também, se você não gosta do vídeo. Blog também, exato. Então, se blogs são curtos, objetivos. Assista de novo, leia de novo. Uma hora isso vai acabar virando um ambiente comum que você vai conseguir
navegar e entender todos os conceitos. A gente tenta falar sempre com uma linguagem bem acessível, né? Para que não tenha... Até porque nós temos mesmo uma linguagem acessível, entendo, né? A gente aqui não está com tecniquez, a gente está tentando ajudar e tentar simplificar ao máximo. Então, pode pegar lá o podcast, ouvir um pouco de podcast durante a viagem do ônibus, do trem, da barca, né? Seja lá qual o transporte que você pega. Pode acompanhar o nosso blog, sempre na descrição do vídeo tem lá também a descrição, né? O endereço do nosso blog. Os nossos vídeos estão todos disponíveis, a gente tem uma gama de informações também, então tudo isso vai agregando informação, e tem outros canais e outros blogs e outros sites também tratando de assuntos relacionados à sua área. Então, o desafio é arrumar o tempo. Esse é o desafio. Então, né, Paulo, é exatamente disso, né? E, de novo, voltando àquela história de não ser um super-herói, de pedir ajuda, tem muitos meios que você pode pedir ajuda sobre matérias, sobre os temas, sobre a sua profissão, estabelecer um contato para conseguir um emprego, para entender, para se comportar melhor, conseguir meu emprego, mas o meu chefe não me entende, eu não me entendo com os colegas, ou seja, temos mais diferentes dificuldades e todos nós temos. Então, os grupos, né, trocar ideias com amigos, com grupos, procurar mentores, procurar pessoas que já passaram por aquela situação e está cheio de gente que querendo ajudar, rede de apoio. E, Paulo, o que não pode é ter vergonha. Mas eu tenho vergonha, ninguém vai ajudar a gente. Isso eu posso dizer, como o Paulo, tenho vários amigos que estão esperando que alguém peça ajuda. A gente está doido para ajudar vocês. Vocês que acham que não tem assim, essa rede de apoio, talvez se surpreendam com a quantidade de pessoas que estão dispostas a ajudar e a apoiá-los. Agora, tem que, como eu disse, né, tem que ter o quê? Ação. A ação é fundamental, é a mola mestre para o desenvolvimento humano, né? Para poder a gente se desenvolver, a gente tem que agir, tem que ir atrás, tem que procurar, tem que tentar encontrar lá, de repente montar um grupo, né, Sérgio, de estudos, como a gente já sugeriu num vídeo também, montar um grupo de estudos em que tenham assuntos similares, e às vezes não precisa nem ter os mesmos gostos, é até bom que tenha uma diversidade mesmo para poder discutir vários assuntos e dar pontos de vista diferentes. Isso tudo é fundamental. E aí, são esses recursos, né, Paulo, que você está falando, na sua universidade, na sua escola, os projetos sociais, tem muitos projetos. Vai se surpreender, talvez se surpreendam. Com certeza, com certeza. Bom, gente, a gente queria fazer uma recapitulação, voltar nos pontos que são relevantes, né? O planejamento, tem todos esses objetivos. Então a gente passou pelos principais pontos para você, no final, adicionar no seu planejamento. Paulo, a gente falou das ferramentas, mas às vezes até um bloco de notas, se você quer gravar, sabe? Um jeito mais simples, de se sentir mais confortável. Eu não tenho internet e não tenho um celular que seja capaz de instalar uma ferramenta. Tem uma ferramenta que ela desde do início do tempo, é extremamente eficaz. É um bloco de notas, um papel e uma caneta. Então, se você não tem condições, de repente, é aquilo que eu falei. Vamos parar de dar desculpas e vamos começar a agir. Pega um bloquinho de notas, pega um caderninho desses que custa baratinho, uma papelaria, um caderno desse, um pequenininho, né? E você anota tudo que você tiver de ideias, de insights durante o dia, anota tudo aquilo, depois você organiza isso no computador do trabalho, tem lá um espaço para parte pessoal, né? Dentro do teu horário lá que você possa, né, fazer isso. Então, tem como fazer. É só entender o que vocês querem e se organizarem. Porque a ferramenta, assim, pode ser o que for. Não tem um celular, você tem um bloco de notas, você tem uma caneta. Eu tenho um celular aqui que é mais ou menos, mas ele cabe aquilo ali. De repente, pega uma ferramenta dessa gratuita, a gente deu o exemplo ali do Trello, do Notion, pode ser que tenha o próprio bloco de notas, aquele do celular, pode ser a solução do problema, que é levinho, é mais simples, quase todos os celulares vêm com aquilo, você vai lá e anota as coisas ali, já fica tudo guardado contigo. Então, assim, de novo, vamos parar de dar desculpas, vamos parar de botar a culpa sempre no externo, no outro.
vamos assumir a nossa responsabilidade nesse mundo aí e vamos fazer a nossa história, cada um fazer a sua história, que é o mais importante. Bom, então a gente está chegando ao fim. Volta naquele slide, Sérgio, nesse anterior, bom, que aqui a gente fala, né, para depois vocês deem uma olhada, né, definir metas, planejar ações, aí o que deve aprender, construir uma rede de apoio e sempre superar os obstáculos, né? Então, assim, são coisas básicas para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Vamos em frente. Então, gente, a gente está chegando ao final. A gente quer da Clique Eduque 8 desejar para você um 2025 incrível, de muitas realizações. Brilhante. Que a gente possa chegar ao longo desse ano e celebrar as vitórias. Às vezes não interessa o tamanho, mas interessa que você superou um obstáculo, superou uma barreira, aprendeu, se conectou com uma pessoa muito interessante que te deu uma oportunidade ensinou alguma coisa, te deu uma oportunidade de trabalhar. Então, isso que a gente deseja. Contem com a gente, encaminhem suas questões e seus pontos pelas nossas redes sociais, compartilhe, divulgue esse conteúdo, comente. Como é que está seu planejamento para esse ano? Como é que estão seus objetivos? Precisa de ajuda? Você já tem uma boa ideia? Está organizado, estruturado? Você já vai em breve começar a colocar em ação? E se conecta com a gente. Então é isso que a gente queria deixar. Um grande abraço, as melhores energias e muita ação. Foco, disciplina e ação, como a gente sempre comenta. Muito obrigado a todo mundo. É isso aí, pessoal. Tenha um 2025 maravilhoso, extraordinário e que todos consigam, no final desse ano, atender às suas necessidades básicas, né, seus anseios e que consigam atingir suas metas. Isso aí é que é o fundamental. Aqui embaixo está passando aqui o nosso blog, né, nosso endereço lá do blog. A gente sempre pede também para vocês se inscreverem no canal, fazer comentários. Gostou do vídeo, comenta. Não gostou, comenta também. De repente, tragam temas que vocês acham relevantes, que vocês acham que tem a ver, né, dentro desse nosso ambiente. A gente, na verdade, quer construir um ecossistema em que todos participem, né, para a gente poder compartilhar ideias e poder desenvolver temas que sejam importantes na ajuda para outras pessoas. E aí, sempre, como a gente pede, né, divulguem os vídeos, porque sempre vai chegar em alguém que vai poder fazer um bom uso do conteúdo. E é isso. Bom, um 2025 maravilhoso para todos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.